nome, Senhor. Meus irmãos, meus amigos, vamos estar meditando nesse momento na palavra de Deus. Convido você a abrir as Escrituras, a Santa Palavra de Deus, na Epístola do Apóstolo São Paulo, a segunda Epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Vamos estar lendo assim a palavra de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, é comum ouvirmos essa leitura, a leitura desse texto, desse versículo bíblico. É muito comum ouvirmos nos velórios dos cristãos evangélicos. Eu já participei de muitos velórios em que muitos pastores, muitos pregadores fazem questão de ler esse texto para estar falando assim daquela pessoa que está partindo ali, daquele irmão, daquela irmã que está partindo na presença do Senhor. Daquele irmão, aquela irmã que partiu depois de ter passado 20, 30, 40, quem sabe até 100 anos, né? Na casa de Deus, na igreja, na presença de Deus, né? E aí, meus irmãos, nós costumamos ouvir essa leitura de 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Vou repetir mais uma vez quando diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas aí, meus irmãos, vem uma indagação, vem uma pergunta. Você sabe que tipo de combate o apóstolo São Paulo estava falando? Que tipo de carreira ele estava falando? Que tipo de fé ele estava falando? Quando ele disse: combati o bom combate. Que combate era esse? Acabei a carreira. Que carreira era essa? E guardei a fé. Que fé é essa? Então, meus irmãos, se nós formos ler algumas passagens bíblicas, quem foi o apóstolo Paulo? Para respondermos essas indagações, é necessário nós conhecermos a vida, a biografia do apóstolo Paulo. Eu vou fazer outra leitura aqui para vocês, em que o apóstolo Paulo, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, passando fome e sede, jejum muitas vezes, frio e nudez. Então aqui, meus irmãos, é só uma pequena passagem que revela quanto esse apóstolo sofreu por amor de Jesus Cristo. Quantas lutas ele passou, quantas perseguições ele passou,
foi preso, foi açoitado, como ele diz mesmo, né? Que ele recebeu 5 quarentenas de açoites. E uma quarentena são 40, né? 5 quarentenas de açoites, né? Diz que ele foi humilhado, perseguido, rejeitado pelos próprios irmãos da sua nação, da sua religião. O apóstolo Paulo, meus irmãos, sofreu muito. O apóstolo Paulo passou muitas dificuldades. Diz a palavra de Deus que assim que ele se converteu, ele teve que ir na casa de Ananias, e lá Ananias disse para ele: olha Paulo, tu és um vaso escolhido por Deus, e tu vais sofrer, Paulo. Tu vai passar muitas lutas, tu vais passar muitas provas, por amor a Deus, Paulo. E ele, meus irmãos, em momento nenhum, em toda a sua vida, ele fraquejou, ele voltou atrás, ele desistiu, ele blasfemou. Ao contrário, ele sempre foi avante, porque aquele que disse que ele passaria por dificuldades, por problemas, falou também para ele que Jesus Cristo tinha reservado um tesouro nos céus para ele, que Jesus Cristo estaria com ele todos os dias da sua vida. Por isso que ele não fraquejou. Ele continuou a jornada, a missão que Deus lhe confiou, todos os dias pregando o santo evangelho. Diz a palavra de Deus que ele fez 3 viagens missionárias. O apóstolo Paulo viajou por muitas cidades, muitos lugares, pregando a palavra de Deus. Ele saía de sua casa não só para ir numa igreja, num culto próximo da sua casa, mas ele saía pregando a palavra de Deus. Ele saía confrontando os perseguidores do evangelho. Ele confrontava aqueles perseguidores. Ele mostrava para os perseguidores, para os ignorantes, para os incrédulos da sua época, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não temia ser preso, ele não temia ser açoitado, ele não temia ser perseguido, criticado. Ele ia em todos os lugares pregar o santo evangelho do Senhor Jesus. Por isso, quando estava se aproximando sua morte, ele disse estas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como ele tinha sido um soldado romano, e depois que ele se converteu, ele abandonou aquele serviço que ele tinha para com seu país, e ele mesmo disse: a partir de hoje eu sou um soldado de Cristo. Não que uma pessoa, um cristão, não possa ser um militar, não que um cristão não possa trabalhar numa indústria, numa firma, não é isso. É que ele disse que a partir daquele dia ele ia se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. E foi aí que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu ouço muito, meus irmãos, esse texto ser lido nos velórios. E aí vem a pergunta: será que aquela pessoa que está sendo velada ali passou 1/3 do que o apóstolo Paulo passou? Será que aquela pessoa que está ali sofreu quanto o apóstolo Paulo sofreu? Foi perseguida? Será que aquela pessoa que está sendo velada ali saiu pregando a palavra de Deus? Porque, meus irmãos, o evangelho que nós temos visto hoje na vida de muitos cristãos é um evangelho frágil, um evangelho sem lutas, um evangelho sem provas, um evangelho sem perseguições, sem críticas. Os cristãos de hoje, da nossa geração, estão sendo elogiados, aplaudidos, bem diferente dos cristãos da época do nosso Senhor Jesus Cristo.
os cristãos estão sendo aplaudidos, os cristãos estão tendo a oportunidade de pregar na televisão, nos rádios, de serem aclamados. Não era assim com os cristãos do passado. Eles eram perseguidos por anunciar que só Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da humanidade. Então, meus irmãos, hoje é comum nós vermos cristãos, dizendo assim: eu vou sair da igreja. Quantas vezes ouvimos cristãos falando isso? Eu vou sair da igreja. E quando nós perguntamos o motivo, se ele foi açoitado, se ele foi perseguido, se ele foi rejeitado, odiado, ele diz: não, eu vou sair porque eu não estou me dando bem. Eu vou sair porque a igreja fica longe da minha casa. Eu vou sair porque a igreja fica num lugar de difícil acesso. Eu vou sair porque tem um irmão lá que não gosta de mim. Eu vou sair porque tem um irmão lá que ri de mim. Eu vou sair porque naquela igreja as pessoas não me dão oportunidade. Isso não é ser cristão. Se você tem agido assim, você não tem sido um soldado de Cristo. Você não tem sido realmente um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Cristo. Meus irmãos, porque quando Cristo nos chamou, Ele não nos chamou para sermos servos de igrejas, nem de homens. Nós nos reunimos num templo, nós nos reunimos em igreja para adorar e louvar a Deus. Mas a nossa vida não pertence àquela igreja, a nossa vida não pertence àqueles irmãos, a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que eu li lá em Romanos 8, onde o mesmo apóstolo disse: nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Mas hoje as pessoas abandonam a sua fé, negam a sua fé por quaisquer coisas, por simples coisas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E hoje existem cristãos vendendo Jesus por coisas ainda piores, menores, inferiores. Então, meus irmãos, como é que num velório hoje de um cristão pode ser lido esse texto? Como é que podemos ler esse texto dizendo que aquele que está ali no caixão combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé? Como é que ele completou o bom combate se ele desistiu dos combates? Ele fugiu dos combates. Hoje a mania é dizer, quando a gente vai corrigir alguém, vai orientar alguém, vai exortar alguém, é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo: na Bíblia está escrito, não julgueis, para não ser julgados. E hoje essa palavra virou sinônimo da pessoa de estar dizendo: não me corrija, não me aconselhe, não julgar para não ser julgado. Hoje é isso. Não me aconselhe, não me oriente, não me repreenda, não me oriente na palavra de Deus. Eu não quero ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas querem sejais julgados. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando, meus irmãos. Não é isso. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Se você, meu amigo, meu irmão, viveu toda a sua vida praticando ou apoiando coisas mundanas, coisas proibidas e rejeitadas pela palavra de Deus,
Então, no final, você não poderá dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se você viveu, meu irmão, toda a sua vida negligenciando a leitura devocional da palavra de Deus e a oração, você não pode dizer no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se você, meu irmão, minha irmã, viver toda a sua vida cristã negando liberar o perdão para o seu próximo, ainda que lá em São Mateus diga que nós devemos perdoar para ser perdoados, no final da sua vida você não poderá dizer: